Ora, muito bem-vindos. Estamos aqui com um convidado de excelência. Será a quarta entrevista ao meu querido Dr. Manuel Pinto Coelho, porque efetivamente, para além do poço de sabedoria que ele é, há tanto a falar e a desmistificar e a trazer para fora das narrativas institucionalizadas na saúde, não é? E sobre tanto que nos é dito ou não é dito, e por isso convidei novamente o Dr. Manuel Pinto Coelho para falar do tema do seu mais recente livro, Colesterol, Mitos e Realidade. Porque, como ele diz muito bem, realidade é e há só uma. Vamos falar sobre tudo isto e muito mais. Começo por agradecer à Nutribio pelo apoio a toda esta temporada e apresentar-vos o suplemento que escolhi para hoje, com pectinas, fibras e muitas coisinhas naturais, como por exemplo hortelã-pimenta, muito bem, que nos ajuda na digestão, portanto no processo digestivo, quando há má digestão, quando há flatulência, quando há azia, uma forma natural de cuidarmos um bocadinho desse aparelho digestivo. Este podem encontrar no site da Nutribio, www.nutribio.pt. É um produto da New Nordic, portanto, nórdico, e por isso basta colocarem New Nordic Gastrogel e já sabem que beneficiam do meu cupom de desconto LISA15, que vos dá 15% de desconto. Atenção que eu não ganho nada com isto, a não ser o apoio desta marca, efetivamente, à temporada, e, portanto, acredito eu que é uma mais-valia para todos nós, porque esta temporada permite-vos beneficiar de todo este conhecimento, de todas as partilhas que aqui ficam. Este vai para o nosso ilustre convidado, aqui fica para si. Obrigado, quer dizer que eu já me posso esticar ao almoço, porque tenho aqui forma depois de reparar o estrago que um almoço e disparatado que um dia faça possa me causar. Muito obrigado, muito obrigado, com todo o gosto. Bem, este livro traz para já uma profundidade a um tema que nos tem sido apresentado de uma forma, posso mesmo dizer assim, há décadas, como trazendo o colesterol como sendo um vilão, mas na verdade, e aqui no seu livro dizem muito bem, que o colesterol no fundo é um aliado. Pode ser um aliado até por tantos dos benefícios que ele traz, não só à memória, ao sistema nervoso, etc. Já vamos falar de tudo isso. Portanto, um livro onde propõe uma nova perspectiva sobre o colesterol, diferente desta narrativa que está por aí em vigor, e que questiona a ideia onde se associa automaticamente um colesterol alto com correlação direta a um risco cardiovascular, sem olhar para outras componentes que fazem parte do quadro, como a inflamação crónica, entretanto mais, já falaremos, e que, portanto, aqui propõe que se explique o verdadeiro papel da molécula do colesterol. Mais do que o vilão, realmente o seu papel verdadeiro, até o perigo em que, por exemplo, em idades mais avançadas, quando baixamos drasticamente o colesterol, não é? Portanto, olhar não só para os valores isolados do colesterol, mas para o todo que a pessoa é, para o estilo de vida, para o ritmo de vida, para tanto. Sem dúvida, o terreno biológico, como fala muito bem, que importa, o ritmo, o estilo, a inflamação crónica, a alimentação cheia de açúcares, de hidratos de carbono refinados, de óleos completamente também refinados e um medo que existe na medicina atual e também na vida, no estilo de vida que as pessoas vivem, não é? Portanto, olharemos para tudo isto e mais não digo, vou começar então, mas fiz aqui um resumo, espero estar à altura. A apresentação excelente, vamos lá ver se eu estou à altura de responder às suas expectativas, de facto, a apresentação não pode ter sido mais perfeita. Contudo, gostaria, antes de entrar na ordem do dia, o seu convite para falar de colesterol, gostaria de ter uma palavra prévia para dizer o seguinte: eu só aqui estou por consideração tremenda e respeito também, e há alguma amizade que já existe também para consigo. Porquê? Porque conheço a excelência do seu trabalho, eu senti a excelência do seu trabalho na última vez que eu cá vim, que não é normal ter uma fase de entrevista que nós fizemos já com 1,9 milhões de visualizações. É a primeira vez que me acontece. Aconteceu com a Lisa Joanes aqui na Ericeira e, como há de calcular, é uma das razões também que eu estou aqui, é porque percebo, não era necessário isto ter acontecido, experiências anteriores já me indiciavam que seria assim, mas percebo que você realmente é uma comunicadora notável, que tem uma
quantidade de gente que segue aquilo que diz, ou que a ouve, se segue ou não, não sei, mas pelo menos ouve aquilo que diz, e a comunicação hoje, infelizmente, é assim que se faz. Que estamos à espera que sejam os órgãos de comunicação social oficiais a fazê-lo, podemos esperar sentados para aprender coisas diferentes daquelas que estão, como disse ainda há bocado, sobre o colesterol institucionalizadas e nem todas estão corretas. Mas a palavra prévia prendia-se com o seguinte: eu estou aqui num dia muito triste para mim, porque é que eu estou vestido assim desta forma. Conforme já lhe disse ao telefone, eu só cá venho por causa de si. Porque noutras circunstâncias, agarraria no telefone, Lisa vai-me saber compreender que eu hoje tenho uma missa de cor presente, uma sobrinha minha, que com 35 anos resolveu partir com um problema seríssimo que teve, um cancro da mama, que não correu bem, e lá foi, e então a família está toda de rastos, e hoje vamos despedir da parte dela que cá ficou, no princípio da tarde em Cascais, e como tal o meu estado de espírito não é propriamente melhor. Portanto, dê-me também desconto, se alguma coisa sair mais atabalhoada, dê-me desconto, porque de facto não faz sentido, num momento destes, estar aqui a falar sobre colesterol. Eu faço por causa de si. E vinha no carro a pensar o seguinte: isto, mais uma vez, me acontece uma coisa desta natureza. Porquê? Porque já houve 2 agressões afetivas fortíssimas que eu tive na minha vida. Mais forte é difícil, a morte de um filho meu e de um irmão meu, que nos dias em que isso aconteceu, eu tinha doentes marcados na clínica e não deixei de ir ver os doentes à clínica porque eles estavam marcados, muitos deles com alguns meses de antecedência, e não tinha o direito de os mandar para casa. Portanto, fui na mesma à clínica. Ou seja, não sei se pode chamar loucura ou qualquer outra coisa, tenho realmente a noção das coisas sérias que exigem um tratamento adequado. E este trabalho que você aqui faz é um trabalho muito sério. O assunto também é muito sério. Porquê? Porque há muitas pessoas com uma interpretação, no meu humilde ponto de vista, menos correta, estão-se a prejudicar e estão a sofrer. E podiam ter mais saúde se olhassem com a devida abrangência para esse mesmo assunto, o assunto do colesterol. Feito esta introdução, e respondendo diretamente então à sua questão, na realidade o colesterol está diabolizado. O colesterol está diabolizado. Acontece muito em consulta, a pessoa que lá aparece é para tratar dos seus problemas, não digo se não é a primeira, é a segunda ou a terceira, põe as análises em cima da mesa, que me preocupa muito o meu colesterol, às vezes deve dizer o castrol, porque está realmente demonizado. Lisa, isto é fundamental começar por aqui. Está diabolizado por causa da maior fraude científica de todos os tempos. De um senhor chamado Ancel Keys, que resolveu dizer que era o colesterol e as gorduras saturadas os responsáveis pelas doenças cardiovasculares. Lisa, é mentira. É pura e simplesmente mentira. Um estudo que ele realizou na altura, é fácil fixar o ano que eu nasci nesse ano, há 77 anos, 1948, 7 Countries Study, em que ele, 7 countries, 7 países, mas é que originalmente eram 21. Ele recolheu dados de 21 países para tentar demonstrar, através desses dados desses 21 países, que as pessoas que tinham as gorduras e o colesterol elevado tinham mais problemas de coração, problemas de doenças cardiovasculares. Acontece que as contas serem furadas, porque 14 dos 21 países, os dados eram que, tranquilo, colesterol elevado, mas nada de doenças cardiovasculares. Entre eles a França. Nós costumamos dizer, olha, comeu à grande e à francesa e bebeu à grande e à francesa, porque de facto em França come-se à grande e à francesa. As pessoas todas, níveis de colesterol absolutamente tranquilos, e as pessoas que comiam realmente bem. Ou seja, dos 21 países originários, só se aproveitou os dados de 7 países. Espanha, França, Portugal, estava nos outros 14 que não foram aceitos para o estudo. E como tal, quem dá esta informação é um dos 2 autores do estudo. Extraordinário. Os próprios autores do estudo são 2. Thomas Mann, William Castelli. George Mann e William Castelli. O George Mann confessou 30 anos depois do estudo, claro que não confessou na altura, 30 anos depois do estudo, confessou que foi a maior barreta, a maior fraude científica de todos os tempos, e disse isto que eu estou a dizer agora aqui na Ericeira, podcast notável da Lisa Joanes. É mentira. Portanto, não é o colesterol e as doenças cardiovasculares que provocavam as doenças cardiovasculares. Só em 1/3 dos países,
portanto 7 em 21, 14 países diziam o contrário, que as pessoas tinham níveis de colesterol elevadíssimos e nada de mal lhes acontecia, não tinham mais doenças de coração que as outras que tinham os níveis de colesterol. E como tal, este senhor, George Mann, disse isso. Foi a maior fraude científica de todos os tempos. O outro companheiro dele no estudo, William Castelli, disse que, isto que eu acabei de dizer agora, que esse não disse que foi a maior fraude científica de todos os tempos, isso quem disse foi o George Mann, mas o William Castelli disse que a maioria das pessoas que tinham níveis de colesterol elevados não tinham mais doença cardiovascular do que as outras. Portanto, Lisa, isto é um barrete de todo o tamanho. E condicionou o que vale uma estratégia de marketing boa. Condicionou o mundo inteiro para a questão do colesterol. Para quê? Para abrir, para a porta para a entrada da molécula que hoje mais se vende em todo o mundo, que é as tais estatinas. É o medicamento que mais se vende em todo o mundo. Elisa, você não tem ninguém, a partir de 50 anos, em 10, mais de 5 pessoas tomam uma estatina para baixar o colesterol. Pessoas com situações perfeitamente normais, pessoas com saúde, sem ter tido qualquer sinal de doença cardiovascular prévia. Quando a pessoa tem problemas cardiovasculares, aí a coisa é diferente. Aí pode haver aplicação para as tais ditas moléculas que baixam realmente o colesterol, mas não é por baixarem o colesterol que elas funcionam, é pelo seu efeito anti-inflamatório. Já iremos lá mais tarde. Não é por baixarem o colesterol que funcionam, é pelo efeito anti-inflamatório que tem. Mas, recuando, os autores do estudo confessaram, George Mann, 30 anos depois, William Castelli, 44 anos depois, eu digo isso nesse livro, certo. Colesterol, mitos e a realidade, explico tudo isso nesse livro, contam isto. E como tal, antes de avançar e antes de dizer o que quer que seja, é preciso dizer que estamos a falar de uma coisa que é uma fraude e que condicionou tudo isto. É a mesma coisa que eu agora dizer-lhe assim, que afinal o número 8 é o número 5. E estou aqui durante 1h30 a falar quanto é que é 5 vezes 4 e quanto é 5 vezes 2 e quanto é 5... É um não assunto. Ora, isto é fundamental que seja dito. Que é para projetar as pessoas nesta história. O que é que aconteceu? De facto, o que mais induz, o que mais provoca a doença cardiovascular, está demonstrado em inúmeros trabalhos científicos, que é a inflamação. O que é que acontece com esta história? Eu quase que apetece dizer que o rei vai nu. Porque o colesterol transformou-se numa arma de distração maciça, toda a gente olha para o colesterol e o açúcar e a inflamação, viaja tranquilamente com o açúcar como companhia e outros compinchas também, porque não é só o açúcar que provoca a inflamação. Mas é isto que acontece. Lisa, agora imagine bem a importância que tem as pessoas serem alertadas para isto. Não é para deixarem de fazer o que têm vindo a fazer. Isso, calma aí. Mais uma vez eu digo, quando escrevo e quando digo coisas desta natureza, digo sempre, não façam nada sem consultar o vosso médico assistente. O vosso médico assistente sabe melhor do que eu o que é que se passa convosco e, como tal, não faz sentido nenhum deixar de fazer ou introduzir qualquer novidade ao vosso plano terapêutico porque ouviram um médico no podcast da Lida Jovanes dizer assim, sabe, não, falem, mas ouçam e questionem. Lisa, como é que eu lhe dizer isto? Eu tenho tanta coisa para dizer. Muita gente inquietou-se com o livro. E eu acho que não faz sentido nenhum. Porque eu acho que o livro lança dúvidas, põe a questão, não é? Agora, quando a dúvida, transformar a dúvida, para mim a dúvida é um motor da inteligência, em pecado inexorável, isso de facto não faz qualquer sentido. Eu acho que o avanço da ciência, o avanço da medicina, inclui a discórdia, que as pessoas discordem daquilo do estado de coisas que são, como são apresentadas. Era o Karl Popper que dizia, o crescimento do conhecimento depende inteiramente do desacordo. Growing of knowledge depends entirely on disagreement. Não se pode concordar mais, sendo Karl Popper, seja quem for, é que de facto é verdade, é assim. Eu acho que o debate está no coração da ciência, quer dizer, a verdadeira ciência é aquela que questiona, é aquela que põe em dúvida, não é aquela que aceita tipo decreto a circunstância de momento. Algo como sendo inquestionável, não é? Lisa, a razão porque eu não gosto da expressão evidência científica
é que aquilo que é evidente é aquilo que não precisa de prova. É evidente, é óbvio, é evidente que você é uma mulher bonita, não precisa que eu vá agora provar que você é uma mulher bonita. É evidente, olha-se para si e percebe-se que você é uma mulher bonita. O que é evidente entra pelos olhos adentro, não precisa de ser provado. Pelo contrário, a ciência, sim, a ciência tem que ser provada, porque aquilo que é hoje verdade, amanhã prova-se que não é verdade, que é falso. Portanto, chamar evidência científica é uma expressão que eu nunca concordei. Eu digo nesse livro que é um oxímoron que faz com que Bento Jesus Caraça, Mariano Gago, saltem da tumba a protestar realmente com a expressão. Agora, há factualidade científica, com certeza que sim. Há factos que nos levam a pensar as coisas de determinada maneira. Hoje, amanhã, com o surgimento de outras situações e de outros factos e de outras práticas, tu pode perceber que realmente que não era assim, que estava errado. Agora, ciência é discussão. E mesmo essa informação que nos está aqui a trazer, por exemplo, desses 2 autores do estudo, que finalmente, 30 e 40 anos depois, desmentem. Caramba, desmente que aquilo é... Vou repetir, já disse isso noutras circunstâncias. É a maior fraude científica de todos os tempos. George Mann, autor do estudo Framing and Heart Study, 1948, que diabolizou o colesterol, dizendo que é o colesterol e as gorduras responsáveis pelas doenças cardiovasculares. Lídia, nós estamos a falar nisto 77 anos depois, não é? É a idade que eu tenho. E há pessoas a tomar moléculas para baixar o colesterol, não percebendo que não faz, de facto, qualquer sentido. Pelo problema em si, pessoas sem problemas de saúde, pessoas com situações cardiovasculares perfeitamente tranquilas. Fazer bem aqui esta ressalva, não é? Já vamos ressalva. Pessoas que têm problemas, doenças de coração, seguidos pelos seus cardiologistas, com as suas várias nuances, aí o problema é diferente. Aí, essas moléculas chamadas estatinas podem ser eficazes, repito, não pelo facto de baixar o colesterol, mas pela ação anti-inflamatória que têm. Tem que se dizer. Isto é a minha ideia, é a minha opinião, por aquilo que eu tenho visto, não é? 53 anos a ver doentes dá-nos também alguma preparação, não é? Eu gosto sempre de dizer que aquilo que mais aprendo é com os doentes, depois é que vem as referências bibliográficas e vem aquilo que eu consulto e que leio, mas a realidade de facto é esta. É triste haver tanta resistência, se calhar muitos profissionais e pessoas nem leram o livro, não se permitiram só ver o que é que apresenta, não é? Porque, como é óbvio, não se traz um tema destes sem trazer estudos por detrás, antes de escrever um livro assim. É pena não se ler. E lá está. E tomar-se algo que foi aprendido, até na faculdade pode ter sido, como inquestionável. Como se a ciência não fosse, lá está, essa colocação de dúvidas. Se a ciência não fosse dúvida. Exato. Como eu digo, repito, o debate está no coração da ciência, faz parte da ciência. O debate, quer dizer, antes é que se mandava as pessoas, no tempo da Inquisição, quem não concordava é que era mandado para a fogueira. Hoje não se manda para a fogueira, mas manda-se para os processos disciplinares. Exato. E manda-se para os processos disciplinares alguém que pensa de uma maneira diferente. Portanto, a ideia desta conversa é dizer às pessoas, é levantar a dúvida nas pessoas, dizer às pessoas não aceitem o que ouvem sem qualquer espírito crítico, sem capacidade de filtro. E mais, não desviando, mas vi agora recentemente, acho que até foi esta semana, que o Dr. Lair Ribeiro, em conjunto com outro possível doutor também, lançaram também um livro para desmistificar muita coisa. Não me recordo o título, Lisa, só vi. Ora bem, já vamos ao Dr. Lair Ribeiro, mas antes do Dr. Lair Ribeiro, vamos ao nosso bastonário da Ordem dos Médicos, o nosso atual bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Não estou a falar dos 2 anteriores. Este nosso atual bastonário da Ordem dos Médicos disse, citado pelo jornalista da TVI, CNN, Carlos Enes, que teve a amabilidade suprema de me apresentar o livro em novembro, portanto, há 2 meses atrás, na presença do professor António Gentil Martins, aquele rapaz novo com 95 anos, e do cardiologista, presidente da Delegação Norte da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Lopes Gomes, ao meu lado esquerdo, que, gentileza, que eu nunca conseguirei parar, veio de Vila Real, atrás dos Montes de Lisboa, pode para estar sentado ao meu lado para apresentar o livro, prefaciou-me o livro, como tinha feito já há 7 anos atrás, porque este livro, Lisa, este livro tem aí Colesterol, Mitos e a Realidade, é exatamente
o mesmo nome, Colesterol, Mitos e Realidade, de um livro que eu escrevi em 2017. Portanto, isso é uma segunda versão, já vai na segunda ou na terceira edição desta nova versão agora, daquilo que eu escrevi em 2017. Oh, Lisa, não mudei uma vírgula, claro que acrescentei factos novos, não valia a pena ter escrito um livro novo, porque, entretanto, tem 8 anos, muita água passou debaixo das pontes e está aí tudo. Vários estudos, entre eles um estudo feito aqui no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, técnicos portugueses que dizem que as pessoas com níveis de colesterol mais baixos tiveram uma vida superior àqueles que tinham níveis de colesterol mais altos. Enfim, e outros chamados paradoxos, este é o paradoxo de Lisboa, há outros paradoxos lá nisso, mas enfim, mas para dizer que o nosso bastonário, nessa frase, na apresentação do Carlos, do excelente Carlos Enes, jornalista que fez a apresentação do livro, ele em determinada altura diz o seguinte: a ciência, ele, Dr. Carlos Cortes, meu colega, bastonário da Ordem dos Médicos, representante máximo dos médicos em Portugal, a ciência constrói-se pela contradição. Oh, Lisa, eu sou assim, não é agora que eu vou mudar com 77 anos. Eu, quando ouvi dizer isto, pensei que desta vez, mesmo que me caiam em cima, venham as queixas de onde vierem, eu nem preciso pedir ao meu advogado, ao meu notável Francisco Vieira da Cruz, que me tem desenrascado todos que me tem feito, mais tem muitas outras duas senhoras agora que, graças a Deus, não aceita que se tenha opiniões diferentes e que as pessoas possam dialogar à vontade e esgrimir ideias e trocar impressões com os seus colegas. Este, Carlos Cortes, disse: não vai ser necessário mais nada, porque se o representante máximo da Ordem dos Médicos entende que a ciência se constrói pela contradição, está a avalizar tudo quanto se possa dizer que sai um pouco fora daquilo que é mais convencional ouvir-se. Claro. E aquilo que é convencional ouvir-se é, como disse, claro, que o colesterol é vilão, como disse Leia Ribeiro. A Ribeiro diz isto há muitos anos. Aliás, a Ribeiro está à vontade para dizer isto. Manuel, então eu vou começar, se calhar, por aqui. Posso só falar de Leia Ribeiro, depois tenho medo de me esquecer. Okay. Leia Ribeiro é uma pessoa excelente e é um exemplo fantástico para ser falado aqui. Porquê? Porque ele estava nos Estados Unidos, à frente do laboratório que lançou a primeira estatina. A primeira estatina, Lipitor, foi Leia Ribeiro, nos Estados Unidos, o laboratório dele, não vou dizer qual é o laboratório. Certo. Apetece-me imenso, me disse, não vou dizer. Que lançou a primeira estatina. Ele está à vontade para dizer que realmente a coisa que não é bem assim. Que não é bem assim, quer dizer, além de ter um alvo errado, o alvo é o colesterol, quando na realidade, repito, o alvo deve ser a inflamação e tudo aquilo que a provoca, a começar pelo próprio açúcar, não é nada mais inflamatório que o raio do açúcar, mas não só, como eu disse, que o colesterol é uma arma de distração maciça, porque permite que, de facto, o verdadeiro vilão, que é a inflamação, que viaje tranquilamente na companhia do açúcar e de outras compinchas, eu digo aí nesse livro, salvo na página 20, Leia Ribeiro está à vontade, porque de facto foi ele que lançou e hoje, passados estes anos todos, ele percebe de facto que não faz sentido nenhum. Não só porque o alvo está errado, o que se deve para ajudar as pessoas que têm problemas cardiovasculares, o que se deve essencialmente a caráter prioritário é baixar os níveis de inflamação, torná-lo menos inflamado pelas mais variadas formas e entrando realmente, percebendo que o correio vai nu, é que as pessoas, no fundo, sabem, mas não realizam. Não realizam porque ninguém as estimula para pensar, de facto, nisso. E, portanto, que se diga. Muito bem. Qual é o verdadeiro papel da molécula de colesterol? Então, a molécula de colesterol é básica, é fundamental. Todas as células a produzem. Se as células não tivessem colesterol na sua parede, a famosíssima, justificadamente famosa vitamina D não conseguiria se tornar biodisponível, não entraria dentro da célula. A vitamina D, para ser sintetizada, necessita que a parede da célula tenha colesterol, além de magnésio também. 25% do colesterol está no cérebro. Repito, 25% do colesterol está no cérebro, seja quem quer que seja que nos pôs cá. Eu sou católico, acho que foi Deus, mas pronto. Pessoas com outras crenças, que podem imaginar que nós estamos aqui por outras razões, de outras vias. A pessoa pensaria,
fosse quem fosse que nos pôs cá, não ia ser tão malévolo que nos pusesse uma coisa que nos fizesse tão mal, na percentagem de 25%, dentro logo do cérebro, que é onde está 25%. Lisa, um órgão com a nobreza do fígado, o órgão que nós temos, realmente sem fígado ninguém vivia, não, é? Assim, não se conseguia filtrar as impurezas todas que o sangue tem, e outras situações também. 75% do fígado faz o colesterol. O colesterol é feito 75% no fígado. Como é que é possível? Se uma coisa fizesse assim tanto mal, então o fígado ia fazer 75% de uma coisa dessas. É que, independentemente de tudo isto, é oportuno dizer que o pai da medicina, entre outras frases notáveis que tinha, Hipócrates? O Hipócrates tinha várias noções, aquela que as pessoas conhecem mais, o alimento é o nosso principal remédio, quem não conhece o alimento não sabe tratar doenças, temos dentro de nós tudo quando precisamos, todas as doenças começam no intestino, e aquela que eu mais particular graças a agora vem a propósito, é primeiro não fazer o dano. Primeiro o homem dizia isto há 2500 anos, quando praticamente a medicina ou não existiu, era perfeitamente incipiente. Atenção que o homem morreu com 83 anos. Diziam que antigamente as pessoas morriam aos 40, é mentira. O homem, Hipócrates, pai da medicina, 377, 460 anos antes de Cristo, morreu com 83 anos. Portanto, ele dizia que primeiro não fazer o dano. Oh, Lisa, mesmo que se pense que o colesterol, mesmo que se alimenta a ideia que o colesterol é que nos castiga, o colesterol é que nos faz estar doentes, é que nos faz morrer um dia com problema de coração, com infarto de miocárdio ou afins, mesmo que então já agora tentar corrigir esta questão com algo que não tenha os efeitos secundários brutais que essas moléculas têm. Essas moléculas têm efeitos colaterais brutais. Quer que eu dê algo para convidar as pessoas para lerem mesmo o livro. Aliás, escusam ler o livro todo. Basta lerem só o prefácio, que está nas primeiras páginas. O prefácio do livro, o professor Lopes Gomes, tem esta coisa notável. O professor Lopes Gomes, repito, cardiologista, presidente da Delegação Norte da Fundação Portuguesa de Cardiologia. O professor Lopes Gomes diz isto. Em determinada altura teve um problema no cerebelo. Procurou um colega, neurologista, lá foi ao colega neurologista, medicou-o. Entre as coisas que ele começou a tomar uma estatina. O Sr. Lopes Gomes diz, descrito no prefácio desse livro aí, foi o pior mês que ele teve na vida dele. Dores brutais. Sempre dormiu bem, a pessoa dormiu mal, e outras situações. Na consulta seguinte, com o mesmo colega, disse-lhe, olha, está-se a passar isto assim assado, que eu acabei de relatar, estou com pouca vontade de continuar a tomar. O que é que o neurologista colega disse? Tenha paciência, tem que continuar a tomar. O que é que o professor Lopes Gomes respondeu? Tenha paciência, nem com uma arma apontada à cabeça. Está escrito. Nem com uma arma apontada à cabeça. Isto para dizer, na primeira pessoa, portanto, fácil a palavra notável do conhecido cardiologista Lopes Gomes, que realmente que há muitas pessoas, não vou dizer todas, mas há muitas pessoas que têm efeitos indesejáveis, sérios, pelo facto de tomarem aquelas moléculas para baixar o colesterol. Quer dizer, já nem está aqui em questão se estão a fazer bem ou não em baixar o colesterol, quando na realidade estão com as baterias acertadas numa coisa, quando no fundo deviam estar preocupadas com a inflamação que o açúcar e os outros compinchas que a medicina há bocado provocam. Então, mas, independentemente disso, estão realmente a serem vítimas de efeitos indesejáveis graves, alguns mortais. Lisa, deixa-me dizer o seguinte, a principal é a fraqueza muscular e dores musculares, como aconteceu com o Dr. Lopes Gomes, mas também perda cognitiva. Se 25% do colesterol está no cérebro. Se a pessoa toma algo para baixar o colesterol, é evidente que não é de estranhar que haja perdas cognitivas. Há casos que vai ao Alzheimer e vai ao Parkinson. Depois, as estatinas são diabetogénicas, provocam diabetes. Confessado, dito pela Agência Europeia do Medicamento logo em 2004. Há médicos, há pessoas, ou seja, há médicos que têm diabetes, que estão preocupados com os níveis de colesterol mais elevados que eles deveriam, no entendimento deles, estar, e que tomam estatinas para baixar o colesterol, não percebendo que estão a atrasar e a alimentar o problema da sua diabetes. Depois, aumenta o risco de cancro e disfunção sexual. Porquê?
Porque o colesterol é o bisavô de todas as hormonas sexuais. Colesterol, pregnenolona, DHEA, a famosa testosterona, que é algo que, a partir de determinada idade, pensa-se mais ainda nela do que quando se é rapaz novo, não é? Acontece que a testosterona, a hormona da libido, nas suas 3 valências, não é? Desejo sexual, qualidade, orgasmo e ereção, vem do colesterol. Então a pessoa, que, a partir dos 25 anos, naturalmente, começa a produzir menos testosterona. É a lei da vida, 1 a 2% ao ano, a coisa começa a ir abaixo a partir dos 25 anos. Aos 50 anos, metade que tínhamos aos 25, aos 77, é só uma cena de miséria total. Não satisfeitos com esta realidade, com esta triste realidade, vamos à fonte da testosterona, que é o colesterol, e baixamos o colesterol como a estatina da vida. Lisa, e daí a disfunção sexual das pessoas que estão a fazer este tipo de coisa e outras situações. Eu acho que é muito interessante percebermos, e acho que todos nós que estamos aqui a ouvi-lo, ao percebermos o papel desta molécula de colesterol na produção hormonal, nos níveis cognitivos, etc., tudo o que disse, percebemos que realmente, e como disse muito bem, quem nos criou não nos ia colocar 25% a ser produzido no cérebro e 75% no fígado. Olha, já reparou, porque sei lá o quê. Nós estamos há 77 anos depois a falar nisto, a escrever livros, e eu, infelizmente, esqueci-me, trouxe um saco para si e para mostrar a quem nos ouve e escuta a quantidade de livros que há sobre colesterol. Eu trouxe para aí 8 livros dentro do saco. Eu nem acredito que me esqueci daquilo em casa. A minha ideia era mostrar os livros. Portanto, variedíssimos livros que dizem o que eu estou a dizer agora. Em francês, em inglês, em espanhol, por aí fora. Que está demonstrado, está escrito, está com referências bibliográficas sólidas que provam isto tudo que eu estou aqui a dizer. Quer dizer, não sei agora que inventei a pólvora a começar a dizer tudo isto que eu estou a falar sobre isto. Não, são factualidades, como disse há pouco, está escrito. Agora, não há direito que alguém como este Ansel Keys fez o que fez. Eu acho que se houvesse um prémio Nobel, ao contrário, o homem já tinha ganho, já morreu, já cá não está, mas já o tinha ganho em vida, porque de facto foi inacreditável aquilo que ele conseguiu fazer, pôs o mundo inteiro a consumir, repito aquilo que disse ainda há pouco, a molécula que mais vende em todo o mundo é estatina para baixar o colesterol, como se fosse o colesterol o vilão. Isto a propósito da Lisa, com sentido de oportunidade, ter dito que o Lei Ribeiro foi um dos primeiros a falar nisso, ao que eu a parabenizei, já que lá falar do brasileiro, falar um pouco à brasileira, parabenizei dizendo que Lei Ribeiro é um testemunho fortíssimo, porque foi ele, quando era médico lá do laboratório nos Estados Unidos, em Nova Iorque, salvo erro, lançou a primeira estatina e hoje percebeu que aquilo de facto não faz sentido nenhum. Sim, e ninguém, arma de distração maciça, porque ninguém trata aquilo que devia tratar. E a indústria açucareira a esfregar as mãos de contente porque continua a vender açúcar. E a farmacêutica também, porque continua a vender estatinas. E a farmacêutica, de certa forma, porque continua a vender estatinas, não é? E é um trabalho que seria fundamental fazer. Não sei quem é que vai ganhar as eleições agora para Presidente da República na segunda volta, mas quem quer que seja, era bom que conseguisse estimular, ou que devisse desencadear melhor, o debate sobre a necessidade urgente da universidade, da medicina, da academia, perceber bem se faz sentido ir tão atrás do convite que muita indústria farmacêutica faz e que a ciência, a medicina, o governo vai atrás, às vezes, de uma maneira demasiado acrítica para o que deve. Havia uma Marcia Engel, a diretora do New England Journal of Medicine, uma das principais publicações de medicina, que disse, num editorial célebre, no ano 2000, que as fronteiras entre a ciência, a medicina, a universidade estão enovoadas, estão confusas. Porquê? Porque, de facto, não se percebe onde é que acaba uma coisa e a indústria estão confusas, porque não se percebe onde é que acaba uma coisa e começa a outra. Portanto, era importante quem ganhasse agora a presidência da República, no dia 8 de fevereiro, desencadeasse ou estimulasse um debate /convite, para dizer à sociedade civil, através destas instituições, que no fundo que é tão importantes para o funcionamento de todos nós, que convém não ir atrás do convite de forma insensata, como tem acontecido, da aposta realmente da indústria,
E não vale a pena, e há que questionar se justifica continuar a dar a mão de uma forma realmente acrítica como se tem dado aos convites da indústria farmacêutica. Há que perceber onde é que estão os limites de uma coisa e onde é que começa a outra. Podemos fazer aqui uma coisa, uma proposta aqui, uma ideia que surgiu enquanto estou a ouvi-lo falar. Portanto, ainda não está nem sedimentada nem nada. Se não surgir esse debate, podemos criá-lo nós. Convido o Dr. Manuel Pinto Coelho e mais algumas pessoas e cria-se um debate. Representantes de cada um destes setores da indústria. A indústria farmacêutica, vai ver, eu vou por aqui dizer mal da indústria farmacêutica, se não fosse a indústria farmacêutica, eu nem estava aqui a falar consigo, já tinha morrido. Que eu tinha uma doença séria, que se não fosse o antibiótico na hora certa, ia desta para melhor. Eu tive a doença do legionário, que dá 73% de mortalidade, e se não fosse aquele antibiótico, eu pesava 48 quilos naquela altura, agora peso ao contrário, 84 mais 3. Portanto, não faz sentido um médico começar a cascar forte e feio na indústria farmacêutica. Não faz, de facto, sentido nenhum. As situações agudas, se não fosse o remédio, o medicamento, as situações agudas não eram ultrapassadas. Portanto, agora, aí é que por a pessoa a pensar se justifica dar realmente importância e dar realmente o destaque que se dá a moléculas quando o problema é outro completamente diferente. Nesta história do colesterol, o Lei Ribeiro, o notável Lei Ribeiro, tem uma expressão curiosíssima, uma figura de estilo para explicar esta história do louco que é encarar que o colesterol é que é o vilão notável. Ele dizia, imagine-se que há um assalto, um estabelecimento comercial é assaltado, chama-se a polícia para tentar perceber o que é que se passou. E na altura em que chega a polícia, vai passar ao pé da porta uma pessoa com muito mau aspecto. A polícia olha para ele, foi este com certeza que assaltou a casa, e agarra nele e leva ao preso. E é a figura de estilo que o Lei Ribeiro utiliza. Outra figura de estilo que o Lei Ribeiro utiliza também, já agora, acho que faz sentido dizer. O Lei Ribeiro entende que uma coisa é causalidade, outra coisa é correlação. Eu acho, faz de facto sentido. Dizer que a estatina e que a gordura é que provoca a doença cardiovascular é errado. Dizer que a gordura que está lá é certo. E a figura que ele utiliza, outra figura de estilo que é, um incêndio, está lá o bombeiro a tentar apagar o incêndio, tipo band-aid, para tentar dar um jeitinho para tentar apagar o incêndio. Mas não se vai pensar que foi o bombeiro que deflagrou o incêndio. Há um ou outro maluco que o faz, mas em princípio o bombeiro não é ele que deve... Eu tenho essa questão aqui, que é, portanto, para já, deixa-me só fazer aqui uma outra antes, que é, há pouco disse que, lá está, esta associação automática entre colesterol alto e doença cardiovascular não faz sentido em muitos contextos, por isso é que se vê pessoas diferentes com colesterol, mas sem problemas de coração, e ao contrário também, pessoas que, por exemplo, que tiveram infarto e que têm colesterol normal. Portanto, indivíduos diferentes com valores de colesterol diferentes e podem ter riscos diferentes ou não de... Nos sítios onde a maior número de centenários, das Blue Zones, aqueles que lá estão, mais de 100 anos, a maioria tem níveis de colesterol altos. Estudos que comprovam isso. E eu ia lhe perguntar, faz sentido então usar o colesterol total como marcador isolado de risco? Não. O que se deve fazer, segundo a Associação Americana de Cardiologia, que eu subscrevo, é o HDL a dividir pelo colesterol total, que deve estar para cima de 24%, e os triglicéridos a dividir para HDL, abaixo de 2%. O HDL, agora, as poucas pessoas que não sabem, quer dizer High Density Lipoprotein. Está lá escrito, alta densidade, lipoproteína de alta densidade, lipoproteína. Certo. Onde é que está escrito colesterol? E porquê é que chamam bom colesterol ou mau colesterol? Porquê é que chamam ao HDL bom colesterol e ao LDL mau colesterol, ou vice-versa? Porquê é que chamam colesterol a uma coisa que está lá escrito que é uma proteína, caramba? LDL, Low Density Lipoprotein, HDL, High Density Lipoprotein. Porquê é que se diz que aquilo é colesterol? Não é. Colesterol é coxo, precisa de boleia para andar a passear de um lado para os outros, e tem uma proteína que desloca do fígado, fábrica, onde ele é maioritariamente produzido, 75%, todas as células produzem, mas ele é maioritariamente produzido no fígado, precisa de uma boleia, de um Uber, de um táxi, para o levar para os tecidos. LDL. E depois, alguém, neste caso, outra proteína, que o transporte, os resíduos, o lixo, para a fábrica fígado para ser reciclado de novo. Como este é um papel simpático, chamam-lhe bom colesterol ao HDL. Mas é uma proteína, como está escrito, caramba. High Density Lipoprotein. Faz lembrar aquele filósofo notável francês que esteve cá
que diz que o mundo está como está, não é problemas de ordem cultural, social, financeira e económica. O mundo está como está por ausência de pensamento. E o homem tem, de facto, razão. As pessoas não pensam, por mais cultas que sejam, por mais vividas, por mais atentas que estejam ao fenómeno social, não pensam, pelo menos, tanto quanto deveriam pensar. E aceitam coisas que, de facto, não fazem qualquer sentido, põem-nas nos pincas e depois condicionam a sua vida para estes tipos de pensamentos que só os prejudicam. Portanto, para além do colesterol total, devemos ter em consideração outros marcadores, como falou muito bem, da inflamação crónica, que está, sim, muito ligada e tem muito mais ligada à doença cardiovascular. Portanto, temos aqui uma inflamação como um verdadeiro problema entre o stress crónico, resistência à insulina, disbiose, sedentarismo e, para dizer, como estava a dizer há pouco, o colesterol muitas vezes está alto, até nessas pessoas das Blue Zone, e eu encontrei aqui que, no seu livro, o colesterol sobe muitas vezes como resposta defensiva do organismo ao stress, à inflamação e ao perigo. Eu gostava que falasse também sobre isso. Muito bem, e ao hipotireoidismo. Sabe que a situação do hipotireoidismo, vocês acompanha muito nós todos cá em baixo, principalmente senhoras, 5:1. Mulher, homem, 5:1. Um dos sinais do hipotireoidismo é o colesterol elevado. Estar a tentar baixar o colesterol com uma estatina da vida, sem tratar a tireoide, sem restituir a função à glândula tireoideia, a glândula maestra, praticamente comanda em todo o raio de todas as outras hormonas, ou pelo menos influencia seriamente o funcionamento de praticamente todas as outras hormonas, é má medicina. Se a pessoa se tratasse a tireoide, se a pessoa que tem hipotireoidismo se conseguisse através de estratégias adequadas que há para esse fim, restituir o normal funcionamento da tireoide, a tireoide recomeçar a funcionar bem de novo, os níveis de colesterol naturalmente desciam. Lisa, mesmo que nestes parâmetros HDL, colesterol total, esteja para cima de 24%, a triglicéridos e a HDL esteja para cima de 2%, mesmo que essas coisas aconteçam, dar algo que claramente, declaradamente, está carregado de efeitos secundários como primeira intervenção, não faz qualquer sentido. Se a pessoa se disser, olha, não é um caso de hipercolesterolemia familiar, toda a família tem níveis de colesterol elevadíssimos, aí, calma aí, é talvez o único subgrupo de pessoas em que se pode pensar em dar a estatina mesmo com a catadrefa de efeitos colaterais que tem. Hipercolesterolemia familiar, que é uma doença rara. Portanto, não é chapa 3 para toda a gente, por isso é que eu digo, tudo que eu digo não substitui a consulta com o médico assistente, que o médico assistente é que sabe o que é que se passa com sempre a individualização. Agora, há que realmente reformular, de facto, este conceito, porque o colesterol, como diz brilhantemente depois, é uma molécula que é, de facto, fundamental. E, como tal, estar a utilizar a todo o custo outras estratégias para o baixar, deixando o principal inimigo causador de doenças cardiovasculares e de outras, que é o açúcar, de lado, não faz, de facto, qualquer sentido. Olha, é de tal maneira assim que uma das análises que eu falo nos meus livros, de há 6 anos para cá, todos os anos tenho escrito um livro. Há 3 anos escrevi sobre diabetes, só um livro só sobre diabetes. E chamei a atenção que há muitos colegas nossos que não sabiam na altura, hoje claro que já há mais que sabem, mas na altura não sabiam, e hoje há muitos colegas que ainda não sabem, que há uma análise que importa pedir, que nos dá conta da resistência à insulina, que nos percebe, que nos dá conta, que indicia quando é que o pâncreas já está em dificuldade para produzir a dita insulina, que é a hormona que nós produzimos para ir ao sangue buscar o açúcar, lá está, e que quando essa análise, com esse valor já está para cima do que deveria, já nos põe alerta para da necessidade de modificar os nossos hábitos de vida e ingerir menos hidratos de carbono, particularmente o açúcar. Essa é uma análise, é a análise HOMA. Essa análise, muitos colegas meus ainda não a pedem, muitos nem sabem que existem, como eu também não soube durante dezenas de anos, calma aí, eu não sou nenhum iluminado que saí em 72 da faculdade com este conhecimento, eu saí da faculdade em 72. Sem fazer a mais pequena ideia disto que eu estou a dizer agora, este percurso que eu fiz é um percurso, muito dele feito fora da caixa, não foi dentro da academia que eu aprendi aquilo que eu aprendi, mas importante não desviar, como eu disse, que o principal inimigo é realmente a inflamação, que passeia
docemente na companhia do açúcar e de outras compinchas, como eu digo logo aí de início, na introdução ao livro, dizer às pessoas que, de facto, que a inflamação está não só por trás das doenças, da eclosão das doenças cardiovasculares, como está praticamente por trás de todas as patologias possíveis e imagináveis. Não vou dizer de todas, há doenças hereditárias, a pessoa nasce com aquilo, eu tenho um neto com trissomia 21, a inflamação não tem nada a ver com isto. Mas a maioria das patologias, doenças neurodegenerativas, meu filho Bernardo, doenças autoimunes, as doenças do síndrome metabólico, obesidade, diabetes, hipertensão arterial e hipercolesterolemia, cancro. Praticamente todas estas situações têm por detrás o quê? O fenómeno da inflamação. Oh, Lisa, nós estamos a falar do colesterol. O que é que o colesterol tem a ver com isto? O colesterol não tem nada a ver com isto. Devia ser realmente pôr o objetivo realmente em tudo quanto provoca inflamação. Quando eu disse que o açúcar viaja tranquilamente, docemente a perceber o açúcar nisto, na companhia do açúcar e de outros compinchas, os outros compinchas é o sono que não é reparador, é o stress do dia-a-dia que não é tratado como deve ser, a alimentação, aquela passeata notável que vai fazer ao Sri Lanka daqui a pouco, trata desse assunto, põe as pessoas a pensar nas suas vidas, põe as pessoas a pensar o que é prioritário para elas pensar e aquilo que há que desvalorizar, até com o problema de poder prejudicar as suas próprias saúde, entre outras coisas, desculpa estar a entrar na sua área, mas por favor. Situações, para dizer que não é só o açúcar que provoca a inflamação, várias situações na vida, a própria existência dos metais pesados, não é? A atmosfera química que nós respiramos, mercúrios, alumínios, cádmios, chumos, pratos, enfim. E comemos na alimentação. Há uma série de situações, há os alimentos inflamatórios, são aqueles que logo primeiro que se lembram, não é? Para tentar que este realmente reduzir a inflamação. Ou seja, aquilo que se mostra, aquilo que se percebe, é que o colesterol não é tanto uma causa, mas uma consequência. Que ele sobe até por estas questões. O colesterol nem é bem causa, é uma molécula que nos é fundamental, como diz Leia Ribeiro, como falou ainda há pouco, não é vilão, é mocinho. O colesterol é mocinho, que aquele tarado do Ansel Keys resolveu dizer que era vilão. E nós estamos aqui, 77 anos depois, a levar na cabeça por causa daquele tarado que resolveu dizer uma coisa daquelas. O que é extraordinário é que é muito difícil agora. Está tão instituído. Lisa, o pessimismo entra muito mais depressa nas pessoas do que o otimismo. As doutrinas que nos mandam abaixo, que nos põem tristes, são aceites muito mais depressa que aquilo. Até por isso é que a ciência, neste caso mais voltada aqui para outras questões, diz que 98% do nosso dia, se correr bem, e 2% correr mal, nós vamos chegar a casa a falar dos 2%. Já viu? Por isso é que as notícias vendem da forma que são. Entra muito melhor o pessimismo do que o otimismo. Exatamente. É assim, o ser humano é assim, a raça humana é assim. Por mais óbvias que sejam as coisas, as pessoas realmente acabam por não ver. O tal Edgar Morin, que era o tal filósofo que há pouco eu referi, sem dizer o nome, o francês Edgar Morin, quando diz isso, que as pessoas têm que pensar se faz sentido aquilo que as pessoas aceitam e adotam como normal, quando é a maior anormalidade que se pode imaginar. Então, quais são os efeitos adversos quando uma pessoa toma estatina, assim, sem necessidade plausível, e nós podemos perguntar eu vou dizer de novo, os efeitos adversos são necessariamente 6. Para ficar bem. Fraqueza muscular, dores musculares, veja-se o caso do professor Lopes Gomes, que no seu prefácio indica que teve dores horríveis durante o mês e daí ele ter-se negado a continuar a tomar, mesmo com a indicação do colega neurologista. Ele diz, nem com uma arma apontada à cabeça eu vou continuar a tomar. Exatamente. Ele sofreu para caramba com o raio da fraqueza muscular. Perda cognitiva, 25% de colesterol está no cérebro, baixa o colesterol, é normal que haja déficits nos níveis na cognição de muitas pessoas, não em todas, mas muitas pessoas. Diabetes, volto a dizer, a Agência Europeia do Medicamento, 2004, considerou as estatinas diabetogénicas, ninguém fala nisso. A questão da produção hormonal?
A questão do declínio hormonal, pois se é do colesterol que vem as hormonas todas, pois é normal, baixa o colesterol, baixa as hormonas, 2 e 2 são 4. E aumenta o risco de cancro. Aumenta o risco de cancro. Caramba, então, com esta, lá está a tal história, primeiro não fazer o dano. Então vai-se tomar uma coisa destas como primeira abordagem, sem tentar perceber se há outras maneiras de lá ir. Já agora, uma mesinha que na minha prática clínica me dizem, as pessoas que eu vejo, não vou dizer os meus doentes, nem toda a gente que eu vejo está doente, quer continuar com saúde durante mais tempo, me dizem que funciona muito bem para baixar o colesterol, que é meio limão, um copo de água, uma colher de chá de gengibre em pó, misturado com uma colher de sobremesa de vinagre de cidra. Tudo misturado, copo, 250 centímetros cúbicos. Com esta mistura, parece que o colesterol vem por aí abaixo. E outras situações que há, entre elas, o ver a função da tireoide, ver a função tireoideia, ver se a tireoide está de facto bem ou se precisa ser corrigida. Repito, muitas... As estatinas, deixe-me só perguntar também, há pouco falávamos que o colesterol sobe como resposta também ao stress que vivemos. Sem dúvida. Portanto, a estatina vai baixar um bocadinho, ou muito... A estatina inibe uma enzima que o fígado produz que não deixa... Nos ajuda nesta resposta ao stress. Exatamente. A estatina atua na enzima que o fígado produz, que é por aí que ela vai. Agora, só 15% da alimentação é que condiciona os níveis de colesterol, Lisa. Só 15% dos alimentos é que condicionam os níveis de colesterol. Eu, de qualquer forma, pessoas que aparecem com níveis de colesterol abaixo de 150, a Associação Americana de Cardiologia diz que nunca deve estar para baixo de 150 o colesterol. E então, nessas pessoas, eu digo, olha, vamos então consumir aquilo que mais rico é em colesterol. Então, digo para comer ovos, até 5 ovos por dia, digo para comer as boas gorduras, que é os ovos, é o abacate, é os nozes e amêndoas, é o azeite e é o coco. São as boas gorduras. Mas digo logo às pessoas, você não pensa que você toma isso, o colesterol vai logo subir. Calma aí, que o alimento só intervém em cerca de 15%. O resto é, de facto, como disse muito bem, é o stress, é as noites mal dormidas, é as toxinas e, principalmente, pôr de lado realmente a inflamação, evitando, quando se mete aquilo pela boca abaixo, vai parar ao intestino, sabendo que o intestino é responsável 70% a 80% do sistema imunitário. Então, já agora, vamos tentar respeitar um órgão com uma nobreza daquelas e não só ter a parede o mais descomprometida possível, sem soluções de continuidade, primeiro com aqueles alimentos, como eu digo, que digerem o cimento que une as células e provocam soluções de continuidade, tornam o intestino mais permeável. O intestino tem uma parede exatamente para evitar aquilo que passa para o sangue. Se a parede está toda furada, passa para o sangue na mesma, coisas que nunca lá deviam chegar. E, portanto, pôr de lado os alimentos inflamatórios é realmente de primeira necessidade. Se a pessoa fizer esta história toda, fica contente, perde peso, basta pôr de lado o glúten, perde logo, não sei quanto, 4 quilos no mês, seguramente, se puser de forma radical, ortodoxa, o glúten de lado durante o mês, pode ter a certeza que se não perde 4, perde 3 quilos, não é por aí. A propósito disso, um livro notável que o extraordinário Djokovic escreveu, Serving to Win, Servir para Vencer, a tradução em português, que ele diz, é um livro autobiográfico, metade do livro é falar sobre o glúten, sobre caseína e sobre açúcares, falar sobre os alimentos inflamatórios. Que ele diz que ele deu o salto na carreira, sempre foi bom jogador, mas tornou-se o ídolo que é hoje, o jogador estratosférico que é hoje, quando pôs de lado o glúten, a caseína e o açúcar. E não foi fácil, porque o negócio da família lá na Sérvia era uma pizzaria. Ok. Portanto, não foi fácil o homem pôr o glúten de lado, mas foi a partir daí que ele se tornou o jogador que é hoje, chamando a atenção da influência gigante que tem a alimentação para normalizar todos esses níveis. Agora, não vamos estar a dar ao dito Ansel Keys, que inventou esta tramóia toda realmente do colesterol, não vamos estar a valorizar e perder o nosso tempo demasiado a falar em coisa que não é assunto. O colesterol não é assunto. Vamos tentar dizer às pessoas que olhem para aquilo que verdadeiramente é assunto, que é aquilo que provoca inflamação. Realmente... Que é aquilo que provoca inflamação. É aquilo que provoca inflamação. Isso é que deve estar no centro das vossas atenções. Eu queria também aqui acrescentar que também vi que, portanto, com o aumento da idade, o colesterol tende a aumentar
e que, na verdade, esses níveis mais elevados em idosos também tendem a ser protetores, não só da memória e função cognitiva, como tudo o resto que falou. Portanto, se é do colesterol que vêm as nossas hormonas, quanto mais colesterol, melhor equipadas as hormonas estão. Exatamente. Pregnenolona, hormona da memória, vem diretamente do colesterol. DHA, chamada hormona da juventude, vem da pregnenolona. Testosterona vem do DHA, portanto, se a gente não vai à fonte, eu gosto de chamar, num livro que escrevi sobre hormonas e sobre colesterol, gosto de chamar ao colesterol o bisavô de todas as hormonas. O colesterol é o bisavô de todas as hormonas, quer dizer, portanto, deixa lá o bisavô em paz para alimentar os avós, os tios e os filhos. Ou seja, isto só para que fique bem explícito, sem dúvidas, é normal, com o aumento da idade, aumentar-se o colesterol como fator protetor, e podemos perfeitamente viver bem com os níveis de colesterol altos. Não é cuidado com o colesterol, é o organismo. Tendo atenção a tudo o resto. É o organismo, quem quer que seja, Deus ou quem quer que seja que nos pôs cá, que tem esse mecanismo de correção, nosso protetor, para responder ao declínio hormonal inexorável que o crescimento comporta. Crescimento ou envelhecimento, para não ser tão dramático. A forma que o organismo encontra, nós somos uma máquina quase perfeita, a forma que o organismo encontra para responder ao declínio hormonal inexorável que nós transportamos com a idade é aumentar a produção de colesterol. Caramba, é do colesterol que vem todas as hormonas. Portanto, o organismo trata do assunto por nós, faz-nos o jeito. Então, se a gente está com coisa para baixar o organismo, vai dizer, ora, caramba, não está a valer a pena este trabalhinho que eu estou a ter aqui. É a mesma coisa que a pessoa ter febre. Exato. Febre baixa, sem ser como o seu filho, que teve aquele problema enorme agora há pouco tempo, e outras pessoas, que o organismo responde com febre para a agressão de que está a ser vítima, e a pessoa toma um antipirético para baixar a febre, não percebendo que o organismo está a fazer febre, exatamente para tentar obstacularizar o vírus. Em princípio é vírus, mas pode não ser também vírus, pode ser bactéria, protozoário, fungo, o que seja, mas para obstacularizar o agente invasor. O organismo, de per si, organiza esse reflexo. Não é a febre aí o problema, uma porcaria qualquer para baixar a febre, estamos a estender a passadeira vermelha para o raio do micro-organismo entrar e chatear-nos à vontade. Não faz sentido. Claro que se a febre é muito alta, então consegue sim um antipirético, não vai a pessoa começar com convulsões. Isso é outra história. Mas isso, em casos extremos, é que a pessoa... Mas lá está, a massificação com que se passou a tomar tudo, não é? Porque nós estamos todos condicionados ao modelo biomédico que é uma maleita, um comprimido. Qualquer situação que a pessoa tem, a pessoa nem pensa, começa logo a tomar um comprimidinho pela boca abaixo, porque é este recado que, de facto, a forma como as coisas estão, nos dão e nos transmitem, de uma forma até perfeitamente invisível, não é? Por acaso, um antipirético, entre aspas, bom, há pouco falava de mesinhas, é fazer chá de nabo, que deve ser horrível, eu nunca experimentei, mas que efetivamente, ao entrar em nós, ajuda na sedurece, portanto nós começamos, através do suor, a baixar a temperatura. Por exemplo. Lisa, quando dizem que a pessoa começa a ter sinais de febre e gripe, o que é que deve fazer? Sabe o que é que eu digo? Vá para a cama e ponha mais 2 cobertores em cima. E não tome nada para baixar a febre. A pessoa sua, passa a expressão que nem um tarado ou que nem uma tarada, até tem de mudar de pijama durante a noite, acorda todo molhado, toma um duche e sente-se bem. Porquê? Porque, de facto, a febre, exacerbada pelos nossos cuidados, ganhou na batalha com o agente, com o micro-organismo que tentou invadir. Agora, se associaram em caguinchas. Ai, que eu estou a dizer aqui. Tome lá qualquer coisa, nem vou dizer o nome. Desregula o sistema imunitário constantemente. Eu penso, olha, obrigadinho, aqui com tanto trabalho para resolver o problema, você está a esticar o tapete para o vírus passar à vontade. É aquilo que se passa dentro de nós. E é importante, não é? Continuar realmente a passar esta informação. Deixe-me perguntar-lhe também se, ou seja, acho que ficou mais do que perceptível, para todos os que nos estão a ouvir, que há muitas coisas, muitas informações que nos chegaram até ao dia de hoje que não são bem assim, que merecem ser revistas, reformuladas. O colesterol é um dos exemplos, mas, efetivamente, também é preciso olhar para a medicina atual como uma medicina que apregoa mais, infelizmente, em tantos casos, o uso de medicamento, que em muitos casos, como falou do seu pessoal e tantos outros que nós sabemos que são fundamentais, mas em tantos outros estão a ser massificados sem necessidade. Ou seja, tornou-se uma espécie de sociedade e de medicina também um bocadinho de medo, em que alguém que se permite trazer
com fundamentação científica, uma perspectiva diferente para nos fazer pensar, ajudar a reformular, leva com o processo em cima, mas também, de repente, uma própria pessoa que não é médica, quase uma grande parte da sociedade, e que até lhe faz sentido tantas outras coisas, já vive no medo de não tomar logo o medicamento. Seja uma medicina de medo. O que é que Queria acontece? só aqui dizer isto. O que é que acontece? Infelizmente, foi Schopenhauer que o disse. Infelizmente, muitos de nós não queremos a verdade. Queremos a ilusão que melhor nos consola. Frase notável, que eu fixei, já percebeu, porque é assim de cor. Mas é muitas vezes assim. A pessoa não quer a verdade, porque a verdade implica fazer as coisas de uma maneira diferente. A pessoa não está para isso. O diabético prefere bater-se com o cozido à portuguesa e com o mousse de chocolate e com os dois e depois tomar o comprimidinho para baixar o açúcar. Porque não está para isso, não está para fazer aquilo que ele sabe que deve fazer, que é restringir o aporte do hidrato de carbono e do açúcar. Prefere fazer aquilo que melhor o consola. Porque a natureza humana também é um pouco assim. Agora, cada pessoa faz o que quiser. Agora, está o papel do médico, que não é egoísta e não passa a vida a olhar para o seu umbigo, partilhar com as pessoas o seu conhecimento. Senão não é médico, chama-se outra coisa qualquer, mas não lhe chamem médico. É isto que eu tento fazer, com os livros que escrevo e com as coisas que eu digo, e você, com a paciência de santa, ouve. Percebe? Acho que o nosso papel é este. Não é só paciência de santa, eu gosto mesmo muito de escutar, de aprender, e tudo isto me faz sentido. Por isso, insisto em trazer pessoas como aqui este meu querido doutor, que trazem realmente conhecimento e esse gosto por ensinar e que nos ajudam a pensar, não é? A sair só de uma formatação. Afastar a sua base científica das influências comerciais que a têm afetado. Claramente. Com muita influência de tantos interesses por trás também. Influências comerciais afetam mais do que a conta a conduta médica, clínica. E há que pensar nisso. Há que, como disse, mesas redondas ou quadradas, ou ovais, ou o que seja, pôr as pessoas de facto a falar. Agora, secretismo, aceitar o saber atual como tabu, como dogma, e mandar para a fogueira quem não pensa assim. Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Não pode ser. Não contem comigo. Então, últimas 3 questões. Vamos lá ver. Em que momento é que a ciência deixou de ser, então, o questionamento constante que deveria ser e que, acredito eu, começou por ser e passou a ser um dogma e trazendo quase factos como inquestionáveis, como verdades inquestionáveis? Eu vou responder a minha ideia. Exato. 1910. Ok. Com o Flexner Report de John Rockefeller, que decretou, por decreto, Flexner Report, decretou o modelo biomédico de medicina que ainda hoje nos segue. O homem queria ganhar dinheiro com o petróleo, queria e conseguiu. O homem estava na petroquímica, não é? Conseguiu valorizar o petróleo, tudo como se sabe, vem praticamente tudo o petróleo, até os cremes, os protetores solares, vem tudo do mesmo lado. Os remédios, os comprimidos, tudo com derivados. Tudo. O modelo biomédico que hoje nos condiciona, 115 anos depois, sem ser questionado, 1910, 2025, 115 anos depois, ninguém discute isto. Quer dizer, eu não sei o que é a maior alarvidade. Uma coisa daquelas ter acontecido, ou 115 anos depois ter passado incólume sem qualquer discussão. Eu não sei frasear, mas por acaso recentemente vi que os óleos alimentares que nos chegaram até ao dia de hoje, não é? Infelizmente, também foi ideia de alguém, que eu não sei o nome, mas realmente podia ter pesquisado, mas não pesquisei, não sabia, não está a surgir agora este tema, que teve a excelente ideia para o negócio, mas a péssima ideia para a saúde. Portanto, os Estados Unidos tinham uma produção incrível de algodão e sobrava um excedente que era o óleo todo. Tal e qual. Quando as pessoas cozinhavam com banha, não havia nem pouco mais ou menos as doenças cardiovasculares que há hoje, os infartos de miocárdio e doenças cardiovasculares que há hoje. Nem pouco mais ou menos. As doenças surgem quando se deixa de cozinhar com banha dos animais e se passa a cozinhar com óleos vegetais e óleos de sementes. Aí começam a surgir os problemas. E os óleos de canola, e os óleos de milho, os óleos daquilo e daquele outro, que é um desastre completo. Depois as pessoas nos consultórios
cardiologistas. Portanto, respondendo à sua pergunta, foi desde 1910, em que até ali a medicina que se fazia era uma medicina normal, uma medicina voltada para a pessoa, de uma forma holística, olhava-se para a pessoa no seu todo, nutriterapia, fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa, tudo quanto se fazia, os professores os professores foram perseguidos, os estabelecimentos de ensino encerrados, e acabou-se com a carreira dessa rapaziada, porque passou a privilegiar-se o comprimidinho pela boca abaixo. Ou seja, na verdade, a Inquisição e a fogueira, entre aspas, continuam a existir, de outras formas. E repare, isto é tudo muito bonito, mas a coisa realmente não é fácil. Porque nós hoje mesmo, imagino que nós vamos ter, que eu vou ter colegas meus ouvirem esta nossa conversa e vão dizer, olha, eu identifico-me com algumas das coisas que o Manuel Pinto Coelho me está a dizer. Só que eu tenho aqui um problema. Eu aqui imaginar o que vai na cabeça ou que eventualmente se passará na cabeça de muitos distintos colegas que me estejam a ouvir. Só que eu tenho aqui um problema. É que eu trabalho de forma corporativa. Eu tenho um serviço, tenho um diretor de serviço a quem tenho que prestar contas, eu tenho toda uma hierarquia a quem tenho que prestar, um protocolo que tem que ser seguido. Eu não posso estar agora a dizer que eu acho que não é assim, acho que é assado, mas não posso, a pessoa tem que fazer. O entendimento corporativo da questão é tramado. Eu estou à vontade para falar desta maneira porque só depende de mim próprio. Na casa onde eu trabalho, tenho vários colegas, não levam uma lavagem ao cérebro quando entram, mas já sabem mais ou menos qual é que é realmente o nosso fio condutor. Claro. Há 10 anos. E acham que fazem sentido e trabalham, cada vez tem mais gente, mais médicos, colegas a trabalhar connosco. Mas, portanto, uma coisa é a pessoa no privado poder fazer o que faz e até ir aos podcasts da Lisa Joanes, falar daqui del Rey, as coisas que acha. Outra coisa é a pessoa que tem um serviço hospitalar, tem que ter calma, porque tem que baixar a bola, porque tem que fazer aquilo que o diretor de serviço quer. Portanto, não é fácil. Não é fácil. Agora, eu sempre achei, embora eu saiba que o pessimismo cola muito mais que o otimismo, como nós falámos ainda há pouco, eu sempre senti isso, e continuo a sentir, que a verdade e a razão acabam por lá ir. Eu gosto de dizer, acho que já disse assim quando cá estive, que a verdade é como o leão, não precisa que a defendam, precisa de ser deixados livres. Precisa de deixados livres. Se a verdade for deixada livre, ela faz o seu caminho. E a pessoa acaba por perceber, porque é óbvio que é assim. Muito bem. Que estas verdades possam chegar realmente, não é? É só para as pessoas a pensar. Pensem, ponham capacidade de filtro. Não aceitem com verdades incontornáveis tudo quanto ouvem. Pensem. Se tivesse que reescrever hoje uma parte deste seu último livro, o que é que reforçaria para que a mensagem tão importante realmente ainda pudesse ser melhor integrada? Pronto. Então eu vou-lhe dizer, é a enésima vez que eu escrevo sobre colesterol. Escrevi a primeira vez em novembro de 2015, chegar no Velho, chamada de capa, colesterol logo na capa, há 10 anos, novembro de 2015. Em 2017 saiu esse livro, Colesterol, Mitos e Realidade, já prefaciado pelo notável professor Lopes Gomes, no Porto, e agora, o Colesterol, Mitos e Realidade agora, em novembro, com a Editora. E os outros livros que eu escrevi antes, o da diabetes, o segredo do sistema imunitário, seja um super-humano, conhece as 50 formas de chegar no velho, mais ou menos assim, todos eles falam de colesterol. Há dois assuntos que eu normalmente nunca deixo de falar, que é o colesterol e a água do mar. Isso era outro assunto que nos levaria aqui, dava 4 para outro programa só a falar nisso. Vai ser agora uma água nossa, fins de fevereiro, princípios de março, vamos ter a primeira água isotónica portuguesa, mistura de água mineral com água do mar. Não temos que ir a Espanha, já não temos que ir a Espanha buscar, e Portugal vai passar a ver o ano. Mas, respondendo corretamente à sua pergunta, faria um convite aos meus colegas, aos médicos, dizendo que, recriando das partes do juramento de Hipócrates mais notável que eu conheço, além daquelas todas que já falei ainda há pouco, que é, tratemos nós todos como irmãos, sejamos irmãos. Tratemos como irmãos, aceitemos as divergências de opinião, mas não vamos castigar com processos disciplinares, como antes na Inquisição se fazia, mandava as pessoas para a fogueira, quem pensa diferente de nós. Ou seja, eu fazia um convite bem escrito, teria que pensar, como já percebeu o sucesso assim, e a coisa toda atabalhoada, mas de convite a quem, aos profissionais de saúde, não tem que ser médicos, há outros profissionais notáveis de saúde que não são médicos,
aos profissionais de saúde para dar de facto as mãos, para não se guerrearem e não aceitarem como execráveis pontos de vista que não sejam os deles. Não faz sentido. E é preciso, as coisas estão como estão, porque nós, em vez de darmos as mãos, estamos a todos a, passa a expressão, à traulitada, a quem não pensa como nós. Não faz sentido. Quem é que se lixa? O mexilhão, que é o doente. É a pessoa que está do outro lado, que não tem culpa nenhuma com as nossas desavenças ou carelas, diferenças ou dizer, e depois fica desorientado. Fica desorientado porque houve um diz uma coisa, depois houve outro. Eu talvez fizesse um capítulo só a chamar a atenção para essa fase do juramento de Hipócrates. Tratemos a nós todos como irmãos, que somos de facto. Muito bem. E, por fim, para chegarmos aqui realmente a colocar talvez uma proposta conclusiva, que mensagem é que quer deixar, que eventualmente tínhamos passado ao lado ou que eu me tenha desviado, que ainda não tenha sido dito ou que queira de algo que ainda não falei, que Ok. é o tripé fundamental para quem conseguir chegar novo a velho com saúde. A ideia, claro que se conseguir passar dos 100 anos, fantástico, mas a ideia é, o tempo que cá tiver, ter saúde, se é que interessa, não aparecer um Alzheimer, um Parkinson, outra coisa qualquer na vida, até lá, que é o tripé, que é aquilo que a experiência me ensina e que a literatura confirma. Exercício. Lembrem-se, quem está a fazer exercício não está a fazer as neiras, não está a comer o que não deve, e não está a fumar, não está a beber, não está a fazer nada disso. Exercício. Alimentação. Mais uma vez, tentar pôr de lado aquilo que pela boca vai cá para baixo, portanto, não dar cabo daquele órgão notável, onde está 70% da nossa imunidade, chamado intestino. E depois o sono reparador. Tentar realmente dormir o mínimo número de horas, sem ser com psicofármaco pela boca abaixo, que põe a pessoa a dormir, mas põe a pessoa sem memória em 2 tempos também. Ou seja, este tripé é absolutamente fundamental. Portanto, saber que se a pessoa se fizer, se utilizar de forma correta, inteligente, personalizada, consoante os gostos de cada um, este tripé, pode ter a certeza que a pessoa goza com mais saúde o tempo que cá tiver e isso sim vale a pena e não percam tempo a pensar que tem o colesterol assim ou que tem o colesterol assado. Preocupem-se em ter uma atitude anti-inflamatória. Esse livro é dedicado a algumas pessoas, entre elas Robert Kennedy, que no novo governo dos Estados Unidos, ninguém fala de forma completamente inacreditável, a nossa imprensa, a nossa comunicação social não tem dado o destaque que o homem merece. O homem está a fazer um trabalho notável, ele virou a pirâmide dos alimentos, tirou os grãos e os hidratos de carbono onde eles estavam e pô-los cá em baixo e pô lá em cima as gorduras saturadas que o Ansel Keys tentou castigar, todo o nosso programa estivemos a falar nisso, e as proteínas, ou seja, esse Robert Kennedy está a fazer um trabalho absolutamente notável como sabe, os Estados Unidos, para o melhor e para o pior, é um pouco o farol do mundo. Neste caso está a ser um farol bom, que está, de facto, tem esperança que ilumine o mundo, mas principalmente Portugal, que é onde nós vivemos agora, é aquilo que nos interessa por agora. Mas que, de facto, que transmita de uma forma correta às pessoas que aquilo que se fazia, já agora, aos Estados Unidos, em 1977, as coisas, a alimentação era mais ou menos normal e as pessoas adoeciam menos. Em 1977, põe-se os grãos e os cereais e os hidratos de carbono lá em cima. 3 anos depois, 1980, a maior epidemia de diabetes, de obesidade, que aconteceu, bastou 3 anos que as pessoas privilegiaram os grãos e os hidratos de carbono, através da inflamação que aquela porcaria toda provocou. Nunca houve tanta gente doente nos Estados Unidos como agora, e para agora, se houver os Estados Unidos, aquelas obesidades extremamente mórbidas e aqueles problemas todos que lá acontecem, mais de metade das pessoas são obesas, pré-diabéticas ou diabéticas, como sabe, e o Robert Kennedy, de uma forma totalmente corajosa, está realmente a pôr ordem na questão, está a normalizar a coisa, está a fazer aquilo que deve, e estranhamente a nossa comunicação social não fala nisso, Lisa. A nossa comunicação social não fala nisso. E como tal, o livro é dedicado a ele, porque, diz aí, pelo trabalho fantástico que ele está a fazer, através das atitudes que ele está a tomar, e quando escrevi o livro ele ainda não tinha reformado a pirâmide alimentar. O livro saiu em novembro, só há 2 semanas atrás é que o fez, mas, através da estratégia que ele está a fazer, está a combater o quê? Aquilo que importa, que é a inflamação e a resistência à insulina. Mais de metade das doenças
dos americanos, dos portugueses, dos chineses, quem quer que seja, tem inflamação e resistência à insulina por trás. O que é que o Robert Kennedy está a fazer? Uma série de medidas para minimizar a inflamação e resistência à insulina. Portanto, eu dedico ao Robert Kennedy esse livro também. Está a fazer um grande trabalho. Quero lá saber se o homem é do Trump ou é do não é? Biden. Não é? Está a fazer um trabalho notável e há que dizê-lo. E até só aqui um detalhe que reparei, que nesse fim da pirâmide os cereais estão lá whole grains, ou seja, cereais integrais, o pormenor, que eu também acho que é bonito. De repente não é uma farinha branca, refinada, etc. Pelo menos eu li lá isso. Não pôr as pessoas a pensar e a estudar e a ver que a pessoa não tem que forçosamente começar um pequeno almoço com os Kellogg's e com o que foi, que entrou na sede lá do Robert Kennedy. Que leva logo a níveis, etc. Entrarmos a ir a mais outro programa só para falar nisso. Terminamos por aqui. Acredito que já temos muita matéria. Fica um convite, uma reflexão realmente tão importante a ser feita sobre o colesterol e tanto mais, sobre levar o foco para onde verdadeiramente interessa, a inflamação, os nossos hábitos alimentícios e estilo de vida, o dormir bem, o exercício físico, etc. Isso sim, realmente importa. E pronto. E muitos parabéns. Assim. Você continua em grande forma. Muitos parabéns e muito obrigado. Obrigada eu também por ter vindo mesmo neste dia tão delicado. Da minha parte, por hoje é tudo. Ouçam com carinho, esse é sempre o convite. Atenção, está aqui muita informação, partilhem com tantas pessoas, porque é um tabu por trás de tudo isto e precisa e merece ser desconstruído e reformulado. Desculpem aqui as gafes que vou dando, isto é do frio que hoje o dia está particularmente frio e nós deste lado também o sentimos. Da minha parte, por hoje é tudo. Cá vos espero na próxima semana. Um grande beijinho.